A Mei corre em direção do Gabimaru dizendo, Gabimaru não, e o Gantetsu Sai fica preocupado dizendo pra ela ter cuidado e quanto mais ela se aproxima do Gabimaru, ela começa a ver o Tao do corpo dele todo destruído. A Mei diz que ele não tinha mais Tao e que ele ia morrer. E na mesma hora que o Gabimaru vai tentar usar outra técnica ninja contra o Chobi, a Mei destrói o chão entre eles só com seu próprio Tao. E isso deixa o Fuji, o Gantetsu Sai e o Chobi tudo surpresos. O Gabimaru também fica e diz, o chão tá desabando, o que é isso? E era Mei concentrado usando o Tao dela pra parar aquela briga. O Gabimaru percebe e pensa, essa menina. Só que mesmo assim ele consegue ainda se equilibrar e atirar várias pedras em direção do Chobi e do Toma. E o Chobi vendo aquilo, ele usa as raízes do corpo dele para lançar o seu irmão para longe e ele sozinho ser acertado em cheio. E quando o Toma grita pelo nome do Chobi, ele disse para esperar por ele. Enquanto o próprio Chobi caía do penhasco, o Toma cai para trás e logo depois ele já se levanta para ver onde que estava o irmão dele. Só que ele olha para baixo do penhasco e não encontrou nada. E com a fala do seu irmão na mente, espera por mim, o Toma ficava sozinho de novo. Aquele sentimento mais uma vez de vazio voltava. Longe dali, o Gantetsu Sai fala pra Mei que não sabia o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo, mas era bom parar. E quando ela olha pra ele, o olho da Mei estava diferente, o mesmo rosto que o Chobi tinha. E todo mundo que estava ali fica se perguntando o que foi tudo aquilo. O Gantetsu Sai pergunta pro Fuji se aquilo era o poder do Tao. E por um momento, os dois olham assustados na direção da Mei, porque a Mei tinha crescido mais. Ela estava mais adulta, e o Gantetsu Sai diz, ficou grande em vários lugares, agora ela tá super fofa, idiota. O Fuji responde pra ele, fica quieto, e ele continua dizendo, se eu dissecá-lo, eu posso descobrir o motivo disso. Mas o Gantetsu Sai chama ele de idiota, e olhando pro Gabimaru, pro Toma e o Doushi, que tava todo mundo acabado, ele diz, meu Deus, um bando de coisas sem entendermos, alguém explica, e o Fuji do lado diz, realmente. Em algum lugar mais longe, o grupo da Sagiri ia partir de onde eles estavam e a Sagiri começa a dizer que é perigoso para eles ficar ali no mesmo lugar por muito tempo e por isso eles vão sair daquele lugar que era um território dos Tensem. E ela finaliza dizendo, o terremoto que aconteceu também tá me incomodando. Na frente da Sagiri, o Shion, a Narugai e a Yuzuriha já estavam prontos para partir e claro, a Sagiri percebeu uma coisa estranha neles, dizendo que não conhecia essas pessoas na frente dela. E aí o Yuzuriha disse que não tinha problema eles colocarem roupas novas que eles tinham encontrado. E a Narugai completa dizendo que estava imitando o seu mestre, falando do Shion. Só que a Sagiri fala que, de qualquer forma, para encontrar o Gabimaru e os outros é melhor todo mundo ir para fora do portão. Mas a Yuzuriha tinha uma ideia diferente. Ela pergunta se eles precisavam mesmo encontrar o Gabimaru, já que a função de achar o Elixir faz mais sentido. E ela continua dizendo que sem essa função do Elixir, a segunda coisa mais importante é sair da ilha o mais rápido possível. Mas a Sagiri faz uma cara meio séria e diz, não, nós vamos encontrá-lo. Só que a Yuzuriha continua dizendo, eu tô falando isso pro seu próprio bem, minha querida Sagiri. Mas a Sagiri responde dizendo, tá mesmo? Essa atitude começou quando você descobriu que não existia o Elixir. E ela continua dizendo, sem o Elixir, o seu plano para quando sairmos da ilha é ter o máximo de Asaemon possível como aliados perante o governo. Não é por isso que você tá agindo dessa forma egoísta? Pergunta a Sagiri. E olhando para Sagiri com uma cara de que não quer nada, ela diz, você sabia? Mas mesmo assim a Sagiri pega na mão dela e diz, mesmo assim eu quero sair da ilha com todo mundo, incluindo você. Isso não vai mudar, a sua racionalidade é reconfortante. Vamos deixar a ilha com todo mundo, incluindo com Gabimaru. E sem reação, a Yuzuriha fica surpresa com o que a Sagiri disse, só que tinha uma preocupação. A Sagiri não sabia se o Gabimaru chegou até ali onde eles estavam. E por sorte, a Yuzuriha fica meio na defensiva, mas diz pra ela que achava que ele tinha vindo sim. A Yuzuriha continua dizendo que perto do portão tinha uma parede toda queimada. Aquilo só pode ter sido feito por ele. Se for para encontrarmos ele, faz mais sentido fora do portão mesmo. E a Sagiri agradece pela ajuda dela. Enquanto todo mundo vai na direção da saída do Palácio dos Tensens, o portão começa a ventar e a Sagiri percebe que todo aquele palácio era muito estranho, era muito bizarro.
com várias estátuas diferentes, e o Roku, que morava mais tempo ali na ilha, disse que ele tinha ouvido um barulho que ele nunca ouviu antes. Não dava para saber o que esperar desse lugar. E aí o Zuhira faz uma pergunta sobre isso dizendo: se todas as entidades dessa ilha são falsas, então quem construiu elas e como? Sem perder tempo, o Xion manda eles ir, só que nessa caminhada até chegar no portão, o Roku começa a pensar: aqui é um local de experimento da vida, os humanos são os ingredientes para a construção dessa ilha. Falar que eu nunca achei nada estranho seria mentira. Pela ilha toda tem uma sensação desconfortável, porém os humanos que mataram o Tenzin com certeza vão ser capazes de transformar essa ilha. E ele finaliza perguntando em pensamento: será que até lá serei eu mesmo? E sem mais nem menos aparece o grupo do Gabimaru na frente do grupo da Sagiri e todo mundo fica surpreso. A primeira a falar gritando foi a Sagiri, que não acreditou que eles estavam ali. Ela diz: Fushi, Gabimaru. E o Fushi fala: Sag, Xion. A Sagiri continua falando: Gabimaru, essa ferida. E o Fushi pergunta na onde estavam todos os outros companheiros dele e o que eram aquelas roupas que eles estavam vestindo. E no ânimo ali, o Fushi e a Sagiri falam no mesmo tempo perguntando qual é a situação. Só que antes disso, o Roku vê a Mei e diz: Mei, você usou seus poderes? Enquanto a Mei não conseguia falar, só que ao mesmo tempo o Fuji fica surpreso pelo Roku falando e com muita tranquilidade o Roku diz: eu preciso agradecer a todos vocês por terem permitido eu encontrar ela novamente. E ele continua e pergunta enquanto o Gantetsu Sai fica olhando: vocês vieram do fundo do vale, ali era um ninho de Soushi. E o Gantetsu Sai responde: os monstros? Ah, matamos todos. E falando de novo, o Roku pergunta: os Doshis vocês derrotaram? E agora o Fushi, olhando pro Roku, responde: sim, e mais uns 2. E ele pergunta pro Roku: como você fala só com a cabeça? E o Roku fica sem entender, mas na mente dele, ele pensa: é a primeira vez em 1000 anos que encontro pessoas como eles. Talvez eles não tragam só uma mudança para a ilha. E ele finaliza dizendo: enquanto os subestimavam, acabaram chamando humanos inesperados. E o episódio 18 finaliza aqui, com o episódio 19 no próximo vídeo. Galera, me diz aí embaixo se vocês estão gostando dessa série de vídeos de Jigokuraku até o final do mangá. E se você estiver gostando, deixa o like, isso ajuda demais. E principalmente a sua inscrição com o sininho ativado para você estar recebendo o vídeo na hora que eu solto. Mas claro, o principal do principal é o seu comentário aqui sobre o que você achou desse episódio novo, que teve mais diálogo, só que continua interessante. Deixa aí embaixo seu comentário. E eu quero agradecer nosso membro Switch pelo apoio. E se você quiser virar membro e fortalecer o canal, muito obrigado. Valeu de coração, gente. Por hoje é isso, abraço, até o próximo vídeo.